Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus começa este evangelho com uma premissa: Natanael não tem falsidade. Ele não irá mentir. Natanael, ouvindo essa afirmação, pergunta de onde Jesus o conhecia. E Jesus diz que tinha visto ele debaixo da figueira. Natanael estava sozinho conversando com Deus embaixo da figueira. Não tinha como Jesus saber disso, a não ser que ele fosse Deus e estivesse conversando com Natanael. E aí, Natanael, que não é mentiroso, ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. E muitos não compreendem que ser filho de Deus, no caso de Jesus Cristo, não é ser um filho adotivo, é ter a mesma natureza divina que seu pai. Assim como o pai é Deus, Jesus, o Filho, também é Deus. E Natanael, neste momento, reconhece que Jesus é o Messias e que Jesus é Deus, é o Deus de Israel. Natanael estava com isso se referindo a muitas profecias sobre o Messias que afirmava que o Messias era Deus. Como, por exemplo, Isaías 9, versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não é um Deus falso, não é um Deus pagão, é Deus forte. O Messias é Deus. E este pilar é muito importante para nós cristãos. Muitos católicos vivem na igreja sem compreender que Jesus não é apenas um profeta ou aquele que tinha a missão de trazer a boa nova de Deus para nós. Muitos católicos, muitos cristãos têm dificuldade de compreender que Jesus é Deus. É o Filho da Santíssima Trindade, a segunda pessoa. Tanto que na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, este pilar é explicado pelo apóstolo João. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Jesus Cristo, Jesus no caso, significa Deus Salvador. Então aquele que proclama que Deus Salvador se encarnou, se fez carne, se fez homem, este está com o Espírito de Deus. Versículo 3. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. O contrário também é verdadeiro. Quem não diz que Deus Salvador, que Jesus se fez carne, está de mãos dadas com o anticristo, ou está fazendo a vontade do anticristo sem perceber. Os judeus, por exemplo, não aceitam que Jesus era o Messias, e muito menos que Jesus era Deus. Tanto que quando Jesus estava andando conosco aqui na terra, Jesus curava fisicamente e curava espiritualmente, perdoando os pecados. Ele foi taxado de blasfemo porque se fazia igual a Deus. Era acusado de blasfemo por muitos judeus. E até hoje, a religião judaica não aceita Jesus como Messias e muito menos como Deus. Alguns espíritas
que querem se dizer cristãos, que proclamam muitas vezes Jesus como Deus de suas vidas. Nós temos um evangelho escrito por um médium, porque mediunidade não existe, comentando o evangelho, colocando Jesus como o Senhor, mas não reconhecendo Jesus como Deus. Quem vive desta forma está fazendo a vontade do anticristo. Tanto que no Evangelho de João, logo nos primeiros versículos, nós temos uma explicação deste pilar essencial para quem se diz cristão, para quem quer realmente viver o cristianismo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O primeiro versículo do Evangelho de João está dizendo: o Verbo que estava com Deus lá no início, ele é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade seria revelado depois, ao longo do ministério público do próprio Jesus Cristo. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O Verbo que é Deus, como está no versículo 1, se encarnou. O Verbo que é o próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, se você está vivendo fora da igreja e confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, o Deus da sua existência, meu irmão, você vive o cristianismo. Venha abraçar a fé que você está praticando. Se você está dentro da igreja e não está compreendendo que Jesus é o Senhor divino da tua caminhada, você precisa refletir sobre a sua fé e abraçar um dos principais, se não o principal, pilar da fé cristã. Jesus Cristo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.